Muito bem, nós vamos dar um resumo da aula 2 da matéria História da Igreja 1, né? E vamos iniciar falando um pouquinho sobre a igreja, né? A igreja entre os gentios, né? Ainda dentro do período da igreja apostólica, né? Então, a igreja entre os gentios vai desde o Concílio de Jerusalém, de 50 depois de Cristo, até o martírio do apóstolo Paulo. Esse período, desde o Concílio de Jerusalém até o martírio do apóstolo Paulo, então, compreendido como o período da igreja dos gentios, né? As autoridades da igreja, né, era Paulo e os apóstolos. Gentios podiam pertencer à igreja sem submeterem às exigências da lei. O livro de Atos e as epístolas de Paulo podem falar sobre esse período, né? Qual era o campo da igreja? Todo o Império Romano, que incluía todas as províncias às margens do Mediterrâneo, e alguns países além de fronteira, especialmente a leste. Os membros da igreja aumentavam em número, né? Os gentios e os judeus diminuíam. As perseguições nessa época ficaram quase por conta dos judeus, que intensificavam seu ódio contra o cristianismo, né? Os dirigentes da igreja eram Paulo, Pedro, Tiago. Paulo era viajante, fundador de igrejas, teólogo, morreu por volta do ano 62. Pedro, uma das colunas da igreja, morreu aproximadamente em 67 depois de Cristo. Tiago, líder da igreja de Jerusalém, conhecedor dos costumes judaicos, morreu também em aproximadamente 62 depois de Cristo. Esses três líderes, como muitos outros, perderam suas vidas como mártires da fé. Depois, dentro desse período, acontecem as viagens missionárias de Paulo, né? A segunda viagem, Paulo visitou a Europa, e a primeira foi antes do Concílio de Jerusalém. 3 anos de viagem, mais 3.000 quilômetros, Paulo fundou 7 igrejas e abriu o continente europeu para o Evangelho. Então, na segunda viagem, Paulo sai aqui de Antioquia, passa por Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, Troade, Filipos, Anfípolis, Bereia, Atenas, Corinto, depois vai para Éfeso, pega um barco e vai para Jerusalém, e de Jerusalém volta para a sua igreja enviadora que estava em Antioquia da Síria. A terceira viagem começa novamente em Antioquia, a igreja missionária gentílica, né? E Paulo então faz um circuito ainda maior, parte para Tarse, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troade, Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tessalônica, Bereia, Corinto. Aí começa a voltar, né? Volta para Bereia, Tessalônica, Anfípolis, Filipos, Neápolis, Troade, Metilene, daí embarca para Rhodes, Pátara e finalmente vai para Tiro, Cesareia e Jerusalém, né? Ali em Jerusalém, Paulo ele ele é preso, né, acusado, e para que não fosse entregue aos judeus lá em Cesareia, ele apela para César e é enviado então como prisioneiro a Roma. Tem a viagem de Paulo a Roma, né, que é uma viagem que ele vai preso, o navio naufraga e ele quase morre picado por uma víbora e finalmente chega em Roma, onde ele pode morar na sua própria casa, receber pessoas para pregar o Evangelho. Existe dentro desse período um tempo que seria uma era sombria,
que vai desde o martírio de Paulo, em 68, até a morte de João, no ano 100. Esse período é assim denominado por causa das intensas perseguições aos judeus e aos cristãos. E as poucas informações a respeito dessa época, né? Nela acontece a queda de Jerusalém. Esta queda aconteceu por causa da rebeldia dos judeus, né, contra os romanos, comandado pelo general Tito, filho de Vespasiano. O exército romano destruiu a cidade de Jerusalém. Os cristãos, poucos morreram nesse evento porque haviam fugido para o Vale do Jordão. A nação judaica foi dispersa mais uma vez, né, a diáspora, e ficou dispersa até 15 de maio de 1948, quando teve parte de seu território restaurado e foi reconhecida como uma nação novamente, né? Então, dentro desse período, houve também uma perseguição imperial, né? Os cristãos em Roma e toda a Itália foram tremendamente perseguidos pelo imperador. Os cristãos foram acusados de ter colocado fogo em Roma, né? E foram terrivelmente perseguidos. Nessa época, João foi preso, exilado na ilha de Patmos, e lá morreu aos 100 anos. Completa-se o Novo Testamento, no final do primeiro século, ainda na era apostólica, os últimos escritos, né, são completados, as epístolas de João, Judas, o livro de Apocalipse, encerra-se a, a escritura dos livros do Novo Testamento, mas a canonicidade vem muito tempo depois. As condições da igreja no início do segundo século, né, a igreja já tinha se espalhado e radicalizado em quase todas as nações. Eram tantos que acreditava-se que já eram mais de 10% do Império Romano, mas estudos mais acurados demonstram que já eram milhões de pessoas, muito mais do que 10% do Império, né? A igreja tinha, naquele tempo, seu sistema doutrinal, muito simples, os ensinamentos de Pedro, da carta de Paulo aos Romanos, os evangelhos, mas também haviam heresias que estavam surgindo e se infiltrando na igreja, como, por exemplo, o gnosticismo, né? As instituições da igreja, o batismo, o dia do Senhor, a ceia, né, que eram celebrados nas casas, depois passou a ser celebrada nos templos, e o domingo da ressurreição também passou a ser comemorado, né? Quem estava à frente das igrejas eram os apóstolos, os anciãos e bispos e os diáconos, né? As condições da igreja, né? A igreja tinha uma adoração muito parecida com a das sinagogas, né? Eles liam os escritos do Novo Testamento, as cartas apostólicas, evangelhos, salmos, cantavam hinos cristãos, o culto era aberto, né? As condições da igreja, as normas de caráter eram elevadas, porém o nível espiritual era inferior dos cristãos primitivos, do tempo dos apóstolos. Para isto, basta fazer uma breve leitura das cartas do Apocalipse. Veremos ali que as igrejas estavam já envolvidas em muitos problemas e heresias. Contudo, a igreja, no final do primeiro século, ainda era uma igreja ativa e próspera. Mas aí começa um segundo período, um período difícil para a igreja, o período das grandes perseguições. A igreja é perseguida pelo Estado, principalmente, desde o ano 100 até o ano 313, quando acontece o Edito de Tolerância, promulgado por Constantino. Tá? Então, a igreja é perseguida. Tá? Essas
perseguições foram realizadas pelos imperadores romanos. Duram até 313, quando o primeiro imperador que se dizia cristão, Constantino, põe fim a essas perseguições. Tá? A causa das perseguições imperiais. Primeiro, o caráter inclusivo do paganismo e o caráter exclusivo do cristianismo. Duas coisas antagônicas, né? O paganismo aceitava todos os tipos de ídolos e o cristianismo mantinha-se exclusivo ao único Deus. Os imperadores faziam templos e estátuas de seus deuses e de si mesmos, e os cristãos rejeitavam que se fizesse qualquer estátua do seu Deus. Tá? Adoração aos ídolos entrelaçados com a vida. Então, todas as casas pagãs tinham ídolos. Os cristãos eram diferentes, logo foram separados e estranhados por todos e eram desprezados e mal vistos. Adoração ao imperador. Né? As pessoas adoravam o imperador, mas os cristãos se recusavam a prestar esse tipo de adoração. Eram vistos como desleais e conspiradores ao imperador. Após 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém, o judaísmo ganhou uma maior separação do cristianismo. Cada um segue o seu caminho, agora um distanciado do outro. Causa das perseguições imperiais, ainda podemos citar as reuniões secretas dos cristãos. Elas despertavam suspeitas. Eles se reuniam à noite nas catacumbas, nas cavernas, nas florestas, né? E muito se falava sobre essas reuniões. E alguns, ouvindo da ceia do Senhor, que o pão simbolizava seu corpo, o vinho simbolizava seu sangue, deram ensejo a que os cristãos fossem acusados de antropofagia, até, e por isso eram perseguidos. Tá? Na igreja cristã também havia uma igualdade entre todas as pessoas. Um escravo poderia ser um bispo da igreja. Isso não era aceitável pela maioria das pessoas da época. Os interesses econômicos também, muitas vezes a igreja cristã contrariava interesses econômicos, né? Vemos pelo menos dois exemplos no Novo Testamento, os fabricantes dos nichos de Diana, né? Que achavam que se o povo abandonasse a Diana dos Efésios, eles não venderiam mais os seus artefatos. E também as pessoas que ganhavam dinheiro lá em Filipos, com aquela moça que era endemoniada, né? Que adivinhava, depois que Paulo expulsou o demônio dela, as pessoas perderam, né, o seu ganha-pão, sua fonte de renda, e se revoltaram contra o cristianismo. Muito bem, fases da perseguição. Né? Então, a igreja passa por vários períodos de perseguição. Né? Um deles é desde Trajano até Antônio Pio. Tá? Depois, vemos aí o período sob Marco Aurélio, de 161 a 180, o período sob Septímio Severo, que perseguiu tremendamente a igreja, continuando com Décio, Valeriano, de 253 a 260, Diocleciano, de 284 a 305, né? Até que chega Constantino e proclama o Edito de Tolerância, em Milão, 313 depois de Cristo. Tá? Nesse tempo, né, começa-se a formar o cânon do Novo Testamento. Os escritos já haviam sido finalizados no primeiro século, mas agora as primeiras listas vão se formando aí do cânon dos livros do Novo Testamento. Tá? A igreja também passa por um período de desenvolvimento da organização eclesiástica. No início eram só os apóstolos, depois bispos e anciãos serviam as igrejas. Por volta do ano 125, bispos eram os dirigentes, com destaques, e cada um na sua
diocese. Por volta de 150, o governo da igreja já era episcopal. O desenvolvimento da organização eclesiástica, algumas causas para que essas mudanças ocorressem, né? Então, havia perda de autoridade apostólica, os apóstolos não estavam mais à frente da igreja, e a igreja crescia e se expandia, o que exigia a eleição de líderes que pudessem governar a igreja. As perseguições imperiais também exigiam maior organização e controle na igreja. O aparecimento de seitas e heresias também exigia que houvesse uma melhor organização e liderança espiritual. E, finalmente, a analogia do governo imperial, né? Então, a igreja começou a imitar o governo imperial, analogicamente, fazendo uma organização semelhante. Muito bem, o desenvolvimento da doutrina. Na época apostólica, a fé no coração era mais importante, focalizada na pessoa de Jesus. Agora, nesta época, começou a se intelectualizar muito, tornando a doutrina inflexível e rigorosa. Toda a vida cristã não se resumia na vida espiritual interna, mas externa, com normas, regras e um culto extremamente elaborado. Durante esse período, escreveu-se o Credo Apostólico. Surgiram 3 escolas nessa época, né, que tinham o propósito de desenvolver o pensamento cristão, a teologia, a escola de Alexandria, né, que tinha como seu líder, né, Pânteno, famoso filósofo, né? Depois, seus sucessores foram Clemente de Alexandria e Orígenes, que foram grandes pensadores e escritores cristãos. Também havia a escola da Ásia Menor, que não tinha propriamente uma sede, mas muitos mestres, com destaque a Irineu, bispo de Lyon, que morreu como mártir. E a escola de Cartago, que, pela existência ali de vários escritores, trouxe grande benefício à forma do pensamento teológico. Seus escritores que se destacam são Tertuliano e bispo Cipriano, que morreu na perseguição de Valeriano em 258. Também nesse tempo aparecem seitas e heresias, as mais conhecidas, os gnósticos, que era uma espécie de enxerto paganista no comunismo, no cristianismo, tá? Eles criam em que de Deus saíam muitas divindades, e Jesus era uma delas, né? Interpretavam as escrituras de modo alegórico. Também existiam os ebionitas, judeus cristãos, que insistiam na observância da lei. Rejeitavam as cartas de Paulo, tá? Eles não eram aceitos nem pelos judeus não cristãos e nem pelos gentios, que já era a maioria nesse tempo na igreja. Tá? Os ebionitas foram diminuindo cada vez mais no século II. Os maquinês ou maquineístas, né? Seu nome era persa, por causa do seu fundador, Mani, que foi morto em 276 pelo governo persa. Criou em 2 reinos, o reino das trevas e o reino da luz, que queriam dominar o mundo. Recusavam Jesus, mas criam no Cristo celestial. Eram ascéticos, aderiram ao celibato e foram altamente perseguidos. Agostinho era maniqueu, antes de se converter. E também os montanistas. O fundador foi Montano, eles eram puritanos, quase não era uma seita, quase não era. Tertuliano chegou a defendê-los. Rígidos na disciplina, criam em sacerdotes, e o dom de profecia era para todos os discípulos.
Montano se colocou como uma espécie de advogado por meio de quem o Espírito Santo falava à igreja, né? Muito bem. No final desse período, já em 313, como a igreja se encontrava? E se encontrava purificada. A perseguição peneirou os verdadeiros crentes, separou o trigo do joio. A vida cristã, assim, foi mantida num alto nível moral. O ensino unificado da igreja, apesar de existirem milhões de membros, muitas raças e línguas, o ensino era o mesmo, devido ao combate às heresias. A organização da igreja, dividida em dioceses e dirigida com mãos firmes, era um exército disciplinado e unido. A igreja crescia, se multiplicava, apesar das perseguições. Recentemente, estima-se que milhões de pessoas faziam parte da igreja cristã, investigando as catacumbas e lugares das reuniões e cemitérios de cristãos. Nós entramos agora no terceiro período geral, aí, o período da Igreja Imperial, né? E esse período começa com a vitória de Constantino, o primeiro imperador cristão, né? Constantino, ele tinha que ir para uma batalha, né, contra Maxêncio, e Constantino diz ter visto uma cruz luminosa no céu, e escrito assim: por este sinal vencerás. Mais tarde, tomou essa inscrição como insígnia do exército. E Constantino derrotou Maxêncio, que morreu afogado no rio Tigre. Após isso, converteu-se ao cristianismo, entre aspas, converteu-se, e promulgou o Edito de Tolerância, o Edito de Milão, onde o cristianismo foi oficializado e a sua adoração tornou-se legal por todo o Império Romano. Em 321, o Edito de Constantino, em que o primeiro dia da semana, o domingo, era para ser o dia de descanso e adoração. Essa observância, em breve se tornou generalizada em todo o Império Romano. Somente, porém, em 323 foi que Constantino foi elevado a imperador romano, após derrotar Licínio, que o impedia de governar totalmente em alguns territórios. Só assim Constantino passou realmente a ser favorecido. Teve uma época em que, então, o imperador era cristão e todos da corte eram cristãos. Diz que Constantino não tinha bom caráter, era cruel, tirano, entretanto, foi um bom político. Ele retardou seu batismo até as vésperas da morte, pois a ideia era que o batismo o lavaria de todos os seus pecados. Por volta de 380, o cristianismo tornou-se religião oficial do Império Romano. Isso trouxe bons resultados para a igreja, fim das perseguições, igrejas restauradas, templos restaurados e abertos. No início eram só casas ou salões, depois foram reconstruídos grandes templos. Diocleciano destruiu e confiscou templos. Todos foram restaurados neste tempo, tá? Edificaram mais templos. O próprio Constantino construiu templos em Jerusalém e Belém, né? Também a adoração pagã ainda era tolerada, mas os sacrifícios foram proibidos. A dedicação de templos pagãos ao culto cristão aconteceu. A palavra pagão significa morador do campo, né? Então, as pessoas do campo
que ainda eram idólatras, se reuniam, adoravam seus antigos deuses, foram chamados de pagãos, por serem idólatras. Também as igrejas passaram a receber doações, essas doações enriqueceram as igrejas, os bispos e os ministros e todos os funcionários. O clero tinha vários privilégios, não era a lei do império, porém mais tarde tornou-se. Não se exigia do clero os deveres cívicos, estavam isentos de pagamentos de impostos, as causas envolvendo clérigos eram julgadas por uma corte eclesiástica e não civil. Os ministros da igreja estavam acima da lei do país. Foi um bem imediato, mas transformou-se em prejuízo, né? Então, alguns resultados para o Estado: a crucificação foi abolida, os romanos não eram mais crucificados, mas decapitados. A cruz deixou de ser um objeto de morte para ser a insígnia do exército imperial, né? Houve a repressão do infanticídio, prática comum naqueles tempos. O cristianismo baniu o infanticídio, né? Também houve uma influência no modo que se tratava os escravos. Mais da metade da população do império era escrava. Depois, com a influência do cristianismo, eles tiveram certas regalias e privilégios. Com o cristianismo, foram outorgados direitos legais, podiam os escravos até acusar seus donos de tratamento cruel. Dessa forma, as condições dos escravos foram melhorando até a abolição. Os jogos de gladiadores foram proibidos. Encerramos aqui o resumo da segunda aula da matéria História da Igreja 1.